Ronda da Cidade. Oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. O mundo passa por grandes transformações. É preciso evoluir sempre. Nós da Luiz Tintas acompanhamos essas mudanças e evoluímos para fortalecer o nosso elo com você, atendendo também nossos clientes com ferramentas e EPIs. Modernizamos a nossa marca e trouxemos para ela o que temos de melhor: a alegria e vibração das cores. Transformamos o que você sonha em realidade, encanto e bem-estar. Luiz Tintas. Tintas, ferramentas e EPIs. Olá, tudo bem? O programa Ronda da Cidade começa agora. Eu sou Oséias Farias e essa é a Rede Sim de Comunicações. Gente, hoje nós vamos continuar falando sobre o assunto que mais foi divulgado no estado do Espírito Santo: a prisão de um prefeito, chefe do executivo de São Mateus. Daniel do Açaí passou a primeira noite no quartel de Maruípe. Para lá ele foi levado. E eu vou atualizar dizendo para onde foram levados os demais presos, inclusive os empresários aqui da cidade de Linhares. Ontem nós avisamos em plantão, já entramos no ar desde as 9h40 da manhã, falando a respeito da operação da Polícia Rodoviária, aliás, da Polícia Federal, desculpem, Polícia Federal. E aí está o pátio da sede da Polícia Federal em São Mateus. Nesse momento aí, a polícia está saindo para cumprir diligências, que resultaram nas prisões de empresários linharenses, mais uma procuradora do município de São Mateus, mais o prefeito de São Mateus. Tem mais pessoas aí que podem ser investigadas. Essa imagem aérea mostra o aparato que foi fazer essa prisão. E aí, quando a viatura estava parada na frente da casa do prefeito, essa imagem aérea, essa é a casa dele, foi tirada lá em São Mateus. Então, eu estou relembrando o que nós falamos ontem para atualizar o caso. Todos os presos, eu tenho aqui a relação, eu tenho a decisão que foi tomada para liberar essas prisões. Não foi nada feito de qualquer jeito, a Polícia Federal não faria isso. E aí, gente, muita coisa se coloca como indício agora, para robustar o inquérito. Um dos casos é esse aí, que eu quero comentar. Isso aí é papel picado que foi encontrado num compartimento da sala do prefeito Daniel do Açaí. A polícia está dizendo que são documentos que foram destruídos. Seria destruição de provas? Bom, o indício é esse. O indício é exatamente esse. Por isso que eu gosto de trazer aqui sempre que nós estamos falando de um inquérito. A fase inquisitória é de levantamento de provas. E para mim, vendo isso aí, vendo esse flagrante da Polícia Federal, eu acredito que vai ser um dos principais indícios de provas. Essa possível destruição de provas. Tudo isso foi recolhido e levado para a sede da Polícia Federal. Os delegados deram ontem as informações necessárias. Nós mostramos aqui. Essa notícia circulou o Brasil. Porque numa pandemia dessa, o que nós precisamos é de pessoas que defendam o povo. É dinheiro suado, é dinheiro do povo. A Polícia Federal, olha a imagem de São Mateus aí, ó. Polícia Federal está dizendo que o rombo em São Mateus já pode chegar a 40 milhões. Tem empresas aí que só elas ganhavam os contratos com 10 milhões, com possibilidade de ser 30 milhões. Então, daqui a pouco eu vou mostrar a decisão da prisão e nós voltaremos com outras informações com a nossa reportagem em São Mateus. Ainda hoje, eu vou trazer aqui uma prisão da Polícia Civil da cidade de Linhares que elucida um caso de homicídio registrado no bairro Interlagos e que foi de grande repercussão. O nome da vítima, prenome dela, Maiara. Você vai se lembrar, num domingo à tarde, Maiara e seus amigos estavam num quintal de uma casa do bairro Interlagos, quando 3 homens chegaram e atiraram. Amigos de Maiara foram atingidos e Maiara morreu. Os amigos foram resgatados. Está aí a imagem da Maiara, vítima, de alguns dias atrás.
Bem, a polícia prendeu um homem chamado de Gordinho. É apelido, né? Gordinho é apelido, daqui a pouco a gente vai relembrar o nome dele. E aí, imagens do dia do crime. Aí eu vou mostrar esse flagrante. Olha o flagrante aí do programa Ronda da Cidade. Parabéns à nossa reportagem. 2 que participaram daquele caso lá foram presos. E nós flagramos o momento da prisão que foi feito pela Polícia Militar. Olha, fiquem ligados no programa Ronda da Cidade. Daqui a pouco eu vou trazer esses detalhes. É assim que começamos então. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Interaja conosco através das redes sociais. Eu gosto sempre de dizer que nós temos um telefone que é muito acionado, mas só serve para o WhatsApp. Atenção, ontem eu estava aqui no programa e alguém tentando me ligar. Gente, não me ligue nesse telefone, que é só para o WhatsApp mesmo. Né? A nossa produção vai falar com você. Eu também falo com vocês, tá bom? O telefone é 99622-4547. O que está pegando aí na sua cidade, no seu bairro? Mande para nós. O nosso jornalismo estará sempre à sua disposição. Ô, produção, estamos ao vivo aí, tudo bem? Bem-vindos. Nós estamos ao vivo para todo o estado, para todo o Brasil, para o planeta. Estamos, não é? Através do Ronda na Rede. youtube.com/Ronda na Rede. Vai entrar aqui na tela, ó. Aproveite para você assistir ou reassistir. Continuar nos acompanhando nas abordagens que fazemos aqui. Vá lá e se inscreva no nosso canal, tá bom? Depois vocês colocam aqui, tá? Que eu estou prometendo isso para o povo. Vamos falar do caso... entrou aqui, ó. A nossa produção nunca me deixa a pé. Nunca me deixa sem as informações que eu peço aqui. Muito bem. E a nossa página no Facebook também, que é essa aqui, ó. facebook.com/Ronda na Rede. O caso do prefeito Daniel do Açaí. Todos os presos são empresários aqui da cidade de Linhares. Daqui a pouco eu vou mostrar a decisão das prisões. E lá estão nominados os nomes. Ontem eu tive a prudência de não falar aqui porque eu ainda não tinha a decisão que foi tomada, escrita e divulgada, porque nós precisamos ser assim, o jornalismo precisa funcionar assim. Quem foi preso, né, e tem muitas outras pessoas sendo investigadas nessa fase que eu vou repetir, hein, é de inquérito. A fase de inquérito, entendam bem isso, é de levantar provas. Nós não estamos falando que são culpados, nós estamos falando que há indícios de acordo com a ação da Polícia Federal. Produção, eu já tenho aí essa decisão? Já tenho? Coloca na tela aqui que eu vou ler os nomes das pessoas que estão presas. Atenção, nomes que aparecem. Olha aí, ó. Essa é a decisão que foi tomada, divulgada para a imprensa, né? Essa decisão foi tomada, portanto. E aí, olha o que está escrito, hein? Decreto prisão temporária. Eu estou lendo a decisão judicial. Vamos lá. Daniel Santana Barbosa, o Daniel do Açaí. Luana Jordan Polombo. João de Castro Moreira. Edivaldo Rossi da Silva. Iocho Santos. Gustavo Nunes Massete e Caio Faria Donatelli. Eu li nomes de empresários de Linhares e dos dois, neste momento, diretamente envolvidos lá em São Mateus. Isso aqui é decisão de prisão. Ó, eu vou ler de novo, hein? Ante o exposto nos exatos termos do requerido nos itens 4.1, na representação policial, e 2 do parecer ministerial, decreto prisão temporária. Essa prisão é temporária por 5 dias. Aí, Daniel do Açaí está preso na Grande Vitória. Está lá. Né? Ele está preso na Grande Vitória, no quartel de Maruípe. Bem, a mulher referida aqui, a Luana, ela foi levada para o presídio de Bubu, que também fica na Grande Vitória, e os homens foram levados para o CDP de Viana, que são os empresários aqui da cidade. Então é isso aí. João Batista tem informações porque ontem ele acompanhou em loco todos os detalhes desse caso que ganhou repercussão estadual e nacional. Vamos trazer as informações então. João Batista, me conta. Na prefeitura, em uma sala próxima ao gabinete, sacolas com documentos destruídos. Na casa do prefeito, R$ 400 mil em espécie e joias.
Na empresa de água mineral de propriedade dele, mais dinheiro, cerca de R$300 mil, e na residência de uma servidora, R$52.250. A organização criminosa tinha como foco o desvio de verbas federais destinadas ao combate da pandemia, verbas de repasse de órgãos federais para a realização de obras, como é o caso da construção de casas populares inauguradas recentemente no município. As investigações só foram conduzidas pela Polícia Federal, pela CGU e pelo Ministério Público Federal exatamente porque envolvem verbas para o combate à pandemia, né, do novo coronavírus, e também repasses de órgãos federais para a realização de obras. Uma das mais importantes, e foi inclusive objeto de recente inauguração, construção de casas populares, contou com verbas federais e foi conduzida por uma das empresas que tem um dos sócios como laranja do prefeito. Ou seja, o prefeito se autocontratava, né? Ele se valia da caneta que ele tem para poder viabilizar a contratação de empresa que pertence a ele, prefeito, mas que está em nome de laranja. O sistema de corrupção funcionava de forma robusta e organizada, segundo a Polícia Federal. A organização criminosa ela tinha um esquema piramidal, né? Cada pessoa com a sua função muito bem definida. Então, ele tinha pessoas que trabalhavam dentro da prefeitura, indicando qual seria o papel de cada empresa em cada certame licitatório. Ele tinha os empresários que se beneficiavam com isso, que tinham as empresas e que contratavam com a prefeitura, que se beneficiavam com os recursos que vinham, em alguns casos, recursos federais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ou do Ministério do Turismo. Então, cada pessoa dentro dessa organização criminosa tinha um papel muito bem definido. E o objetivo final de todos era sangrar os cofres públicos municipais. Ao que tudo indica, pelo que nós coletamos até agora de indícios, uma organização criminosa se formou dentro da Prefeitura de São Mateus. As licitações eram fraudadas, eram previamente acordadas, né, de forma que eles burlavam o certame licitatório. As empresas eram indicadas para fazer a contratação. Parte desses valores contratados eram pagos em propina. Depois dessa fase, havia lavagem do dinheiro, né? O principal membro da organização criminosa se valia de interpostas pessoas, ou seja, de laranjas, para criar empresas e movimentar todos os recursos. O prefeito ganhava de diversas formas. Além de faturar com empresas laranjas, empresários que ganhavam licitações direcionadas pagavam propina de 10% a 20% ao esquema criminoso. Para tirar as atenções de toda a movimentação do grupo, o dinheiro que entrava era lavado na compra de propriedades rurais e criação de empresas. Ainda segundo a Polícia Federal, o esquema contava com a distribuição de cestas básicas. Esse levantamento preliminar que foi feito pela Polícia, Ministério Público, pela gente, identificou que essas empresas envolvidas, elas têm pelo menos 62 contratos com o município nos últimos 4 anos, que materializam mais de 51 milhões de reais, né? E em diversas áreas, desde áreas ligadas ao enfrentamento ao Covid, como o kit merenda, a própria estrutura para a parte do Covid, como obras de mobilidade urbana, né? Então, a nossa parceria vai ser no sentido da gente, a partir de agora, trabalhar nessa parte da fiscalização da análise desses contratos. As 6 pessoas acusadas de fazerem parte do esquema criminoso são a secretária do prefeito, controladora do município, um operador e 4 empresários ligados à organização que foram presos em São Mateus e 2 deles em Vila Velha e Linhares. Os recursos desviados eram do Fundo Nacional para Desenvolvimento da Educação, recursos do Ministério do Turismo, entre outros. Os presos foram ouvidos e encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Viana. João, obrigado pelas informações. Daqui a pouco de volta eu vou trazer caso de elucidação do caso Maiara do bairro Interlagos. Mais 2 pessoas foram presas, acusadas de participação nesse crime. Eu vou trazer os detalhes daqui a pouco.
Daqui a pouco eu vou ajudá-los e colocar no ar um cronograma de recolhimento de entulhos. Você joga tudo de qualquer jeito aí no seu bairro? Aqui no Ronda da Cidade nós vamos lhe instruir e ajudar a cumprir os cronogramas, as datas, tudo certinho. Daqui a pouco nós vamos trazer, não é isso, produção? Nós temos, né? Então já já eu vou pedir esse material, que é muito importante para a nossa cidade, a ordeira cidade de Linhares. É isso aí. Rede Descontão tem ofertas, tem promoções e eu quero trazer agora no programa Ronda da Cidade. Vamos lá. O Medix continua na promoção, máscara, não é? De tripla ação, é descartável com elástico, é muito bacana, hein? Tá na promoção. Passe por lá e aproveite, não perca tempo, compre a caixinha logo. Ó, quer dar um upgrade aí na memória? Retrovitan. Esse aí é um suplemento alimentar muito bacana. Agora tem um outro, né? Tem um outro suplemento. É muito bom, suplemento alimentar em cápsulas. Tudo isso na promoção da Rede Descontão. Continua, é temporada, viu? Talvez na sexta-feira a gente já não tenha essas promoções aqui. Então aproveite. É subida para o mercado municipal, vale a pena você aproveitar. Alguns dias atrás, nós estávamos aqui estarrecidos. Era uma segunda-feira passada, quando nós trouxemos informações dando conta de um homicídio. Homicídio no bairro Interlagos e uma mulher era vítima de prenome Maiara. Eu tenho imagem da Maiara? Coloca aí. População do bairro Interlagos quer saber. Quem foi que matou Maiara? Nós já trouxemos essa aí, ó. Essa aí. Maiara na tela do programa Ronda da Cidade. O detalhe é o seguinte. A polícia vem fazendo investigações que avançaram bastante. E um homem de prenome Wesley, vulgo Gordinho, foi preso no dia 21 desse mês. Acusado de ser responsável direto, participante direto, está preso. Está preso. Gordinho foi preso lá na Grande Vitória, em Vila Velha, inclusive. Só que a investigação não parou, não. Não parou. Naquela tarde de domingo, 3 homens desceram de um carro branco, um Gol, e atiraram para dentro do quintal do bairro Interlagos, de uma rua ali do bairro Interlagos, onde estava a Maiara, e outros amigos dela. Eram 7 no total. E os homens atiraram. 3, além de Maiara, foram atingidos. Esses 3 estão fora do risco de morte. Se recuperaram, graças a Deus. Maiara não resistiu. O que aconteceu ontem? Ontem à tarde, tarde ensolarada, a polícia não descansa, de jeito nenhum. Coloca a imagem lá. Mais 2 pessoas foram presas e estavam transitando pelo centro da cidade de Linhares e, de acordo com a polícia, são participantes diretos. Vamos trazer aí essas imagens? Atenção, nós flagramos o momento da prisão e tudo foi confirmado pelo delegado Fabrício Lucindo. Atenção, quem aparece aí na imagem é IOS Rossi Loureiro, de 34 anos, vulgo Cocão, e Juninho IOS. São irmãos, né? Ou Juninho IOS, não é? E o Célio dos Santos Oliveira. Vamos lá, IOS Rossi Loureiro, de 34 anos, ou Juninho IOS, tem o apelido de Cocão, e Célio dos Santos Oliveira, de 33 anos de idade. A prisão deles, portanto, aconteceu ontem. É Maiara dos Santos, não é o nome da vítima. O crime dela, o homicídio, foi em 19 de setembro. Esses 2, então, vão se juntar a Gordinho quando eles vão responder por este crime, que poderia ser uma tragédia de grandes proporções. Olha isso, os caras chegam no quintal de uma casa onde estão 7 pessoas reunidas e atiram. Atingiu 4 pessoas. Maiara foi atingida fatalmente e outros 3 foram tratados. Eu tenho o delegado Fabrício Lucindo falando sobre essas prisões, não é? Põe no ar. Esses elementos estavam sendo investigados pela morte daquela senhora que houve no bairro Interlagos, onde 3 pessoas saíram feridas também. Os bandidos invadiram o local onde estava acontecendo uma confraternização e acabaram executando a Maiara e 3 pessoas saíram feridas. Além disso, eles são suspeitos de terem cometido aquele crime de duplo homicídio dentro do salão de beleza, em que uma pessoa também saiu ferida. Existem outros crimes também que a gente está tentando ligar a esse grupo. Então ocorreu esse desacerto no bairro Interlagos, mas agora a Polícia Civil está resolvendo esses crimes e colocando na cadeia esses elementos. Pois é, vão ser interrogados agora pela manhã e a Polícia Civil também não depende só da confissão desses elementos. A Polícia Civil tem outras formas de comprovar a participação deles nos crimes.
Eles podem responder pelos crimes de homicídio. Aí no caso são 3 crimes de homicídios e mais 4 crimes de homicídio tentado. E outros crimes que a gente está levantando também que eles podem ter cometido. Então, gente, olha, o que disse o delegado eu tenho aqui, ó. As vítimas de duplo homicídio. Lembra do caso do salão de beleza? Dias antes do crime da Maiara, Paulo Eduardo Alves Meira, de 20 anos, conhecido como Dudu, e Vinícius Tomás de Almeida, de 28 anos de idade. O crime aconteceu em 28 de agosto. Nós falamos aqui no programa Ronda da Cidade. Então entendam o seguinte, um dia é da caça, o outro é do caçador. Está sendo o dia do caçador. Aliás, dias de caçadores, eu preciso dizer. Antes de chamar o intervalo comercial, vamos lá. O recolhimento de lixo aqui da cidade de Linhares, recolhimento de entulhos, já tem cronograma divulgado. Eu tenho essas informações. Atenção, eu quero ajudá-lo, viu, querido? Tá aí, ó. O cronograma de recolhimento para o mês de outubro. Atenção, bairro Aviso e Residencial Rio Doce. De 1º a 18 do mês citado, vai haver o recolhimento aí. Bairro Shell e Araçá, veja aí, 2 e 19. Novo Horizonte, São José Rodrigues Maciel, Lagoa do Meio, Farias e Guaci, 4 e 20. Interlagos 5, 6, 21, 22 e 23. Eu não vou ler tudo, mas olha, você pode ter acesso a essas informações junto aos sites oficiais da Prefeitura Municipal. Coloque o lixo dentro desse cronograma que a cidade vai ficar limpa, vai ficar bacana e tudo vai ficar legal. Daqui a pouco de volta, terceiro bloco do nosso programa. Volto já. Estamos ao vivo aqui no programa Ronda da Cidade. O negócio é o seguinte, gente. Eu tenho falado aqui a respeito de apreensões de submetralhadoras e tem um tempão. Produção, eu não sei se nós temos imagens aí, mas nós temos uma submetralhadora que foi apreendida em Soretama recentemente. Eu acho que vocês vão se lembrar disso. A submetralhadora, gente, era semi-industrial. O que significa isso? Usaram alguns artifícios, materiais, até industriais, mas a fabricação não. Mas para isso aí, vocês concordam que alguém tem que estar ali orientando, dando informações? É assim, é assado e tal. Várias submetralhadoras foram apreendidas aqui, em Soretama, em São Mateus, norte do estado, e inclusive na Serra. Vem de lá a informação muito importante que eu vou trazer agora. A polícia levou para a cadeia um ex-armeiro do Exército, apontado como fabricante. Ele estaria envolvido na fabricação dessas armas e abastecido muitas cidades do estado do Espírito Santo. Eu tenho essas informações, põe na tela. Um grupo criminoso investigado por fabricar, vender armas e munições para traficantes de drogas do Espírito Santo foi desarticulado pela Polícia Civil. A operação, chamada Roncos, prendeu ao todo 8 suspeitos na região de Divinópolis, na Serra. Mais um bom trabalho apresentado pela Desarme, a prisão de indivíduos envolvidos com comércio ilícito de armas, dentre eles o indivíduo que foi o percussor da fabricação dessas armas caseiras aqui no estado. E isso vai impactar, com certeza, na redução dos índices. Entre os 8 suspeitos presos na operação está um ex-armeiro do Exército Brasileiro de 36 anos. Ele é considerado um dos maiores fabricantes de armas artesanais no município da Serra desde o ano de 2016. Segundo as investigações da Polícia Civil, ele foi o primeiro a fabricar e comercializar submetralhadoras artesanais aqui no Espírito Santo. Ele tinha uma inteligência, ele tinha uma qualificação para poder montar a arma de fogo. E segundo ele mesmo relatou, deu tão certo a ideia que ele acabava sendo procurado por traficantes, por criminosos. Ele não precisava nem oferecer à venda essas armas que eram fabricadas. A ficha de crimes do ex-armeiro é cumprida no Espírito Santo. Em 2018, ele chegou a ser preso após uma arma fabricada por ele disparar acidentalmente na sua irmã e também no seu cunhado. Já em 2020, ele foi flagrado no município da Serra com uma arma, mas acabou fugindo. E em agosto do ano passado, sua fábrica clandestina de armas caseiras foi encontrada também no município da Serra. Em 2020, ele conseguiu fugir de uma abordagem policial. E durante a fuga, a polícia localizou uma fábrica clandestina de armas de fogo. Em agosto de 2020,
a polícia militar conseguiu localizar uma outra fábrica clandestina, onde foi preso um casal, e esse indivíduo preso na operação feita pela Desarme tinha envolvimento direto com essa fabricação clandestina. De acordo com o delegado Christian Weichert, após a descoberta da fábrica, o ex-armeiro continuou trabalhando de forma ilegal em espaços itinerantes, com auxílio de amigos. Ele não tinha um local específico para fabricar armas. Ele utilizava de amigos, de conhecidos, na ajuda da fabricação e na confecção final desse tipo de armamento. Durante a prisão, na última sexta-feira, ele chegou a confessar que teria se arrependido e que diminuiu a fabricação de armas após receber ameaças de traficantes da Grande Vitória. O ex-armeiro do Exército Brasileiro chegou a iniciar um novo trabalho como caminhoneiro, mas foi preso por comércio ilegal de arma de fogo. Ele viu que o cerco estava fechando, ele resolveu diminuir a fabricação das armas e, segundo ele mesmo relatou, ele passou a ser ameaçado, porque traficantes queriam essa arma, queriam a fabricação dessa arma e ele estava se recusando a fazer. A partir disso, ele começou, segundo ele, agora ele está no trabalho lícito, não comete mais esse crime, mas ele foi uma das pessoas que introduziu no Estado esse tipo de arma caseira. Após essas prisões, o delegado destacou ainda que está sendo desenvolvida uma força-tarefa junto com a Polícia Militar. Estamos montando uma força-tarefa direcionada agora, junto com a Polícia Militar. Vamos trabalhar em conjunto para poder mapear e identificar todas as pessoas que têm algum tipo de envolvimento com esse tipo de arma. Então é o seguinte, cabe investigações para saber se esse rapaz realmente estava municiando pessoas que vivem à margem da lei. E a polícia tem apreendido muitas. O modelo é muito semelhante ao que tem chegado nas delegacias do Estado. Olha aqui, eu estou com uma informação lá de Soretama que a polícia está em busca de informações que levem aos autores de um furto de uma caminhonete Amarok na rua Cristo Rei. Segundo consta, o dono, de 37 anos, deixou o veículo estacionado por volta das 19 horas. Quando voltou, já eram mais de 21 horas e o veículo não estava lá. Alguém levou, uma Amarok. E agora a polícia quer saber quem foi. Deve usar imagens de câmeras que naquela rua ali tem e é um trabalho de investigação da polícia. Gente, olha só, o país está discutindo há décadas a criação de um documento de identificação que seja único, que possa substituir as dezenas de registros atuais, como CNH, carteira de trabalho, CadÚnico, RG. A transformação digital tornará o setor público mais eficiente até, né? E desburocratizar essas partes aí que são importantes, né? A desburocratização vai gerar economia, além de combater a corrupção, evitando o favorecimento pessoal de fraudes. O que eu estou mostrando aí é um projeto do Felipe Rigoni, né? Deputado federal aqui da cidade de Linhares. Ele está propondo um documento que fosse único, né? Ontem o Senado Federal aprovou um projeto de lei de minha autoria que coloca o CPF como número único de todos os documentos. Então, a partir do momento que esse PL for sancionado pelo presidente, todos os documentos que forem emitidos vão ter um único número, que é o número do CPF. Isso vai facilitar a sua vida, vai desburocratizar o poder público e facilitar muito as interações entre o poder público e as pessoas. Gostei da ideia, muito bom. CPF, pronto. Você está em algum serviço público? Traz aí 10 documentos. Não. Você vai levar só o CPF. Muito bom. Daqui a pouco de volta, quarto e último bloco do nosso programa. Volto já. Quarto e último bloco do nosso programa. Eu não posso deixar de falar aqui do Supermercado Chaves. Atenção, gente, tem ofertas para hoje, você deve aproveitar esta quarta-feira, tem que ser marcada por você no contexto de economia. Aproveite, esse é o supermercado que eu pratico esse supermercado aí, que fica no bairro Canivete, na rua principal, é muito fácil encontrar e tem entrega para toda a cidade. Atenção, olha só, batata, beterraba, repolho, acelga, limão galego, 99 centavos. Só 99 centavos? Hoje, nessa quarta-feira. Quarta de hortifruti, né? Vários produtos a 99 centavos. Eu duvido que você vai encontrar preço menor. Então, corra no Chaves. É hoje.
vale a pena. Deixa eu agora colocar em prática o meu francês. Síndrome de Burnout. Você já ouviu falar dessa síndrome? Pois é, por poucas vezes eu ouvi, mas tem uma matéria muito importante falando a respeito disso. É saúde pública. E a nossa saúde pública pode ser afetada por esta síndrome. A nossa saúde do dia a dia que a gente precisa para vir trabalhar, para produzir. Veja os detalhes dessa síndrome de Burnout. A sobrecarga de trabalho e esgotamento emocional da população brasileira tem chamado a atenção dos profissionais da área médica. Um fator relevante para esse alerta é que a busca por doenças relacionadas à saúde mental na internet aumentou no período de pandemia. A pandemia fez com que ele aumentasse muito a sua percepção, até pela exaustão, pela sobrecarga, vamos dizer assim, emocional e de trabalho, né, que a gente precisou submeter nesse período. E muitos capixabas estão sentindo na pele o cansaço decorrente do trabalho, principalmente no cenário do coronavírus. Realmente, assim, o trabalho aumentou, né? Porque além de trabalhar dentro de casa, você tem as coisas de casa para fazer, né? Então, automaticamente você cansa mais. O pessoal está meio estressado, né? Aquela coisa de ficar mais preso dentro de casa, né? Então, nessa pegada de cansaço, né? Às vezes alguns até naquela parte de depressão, aquela coisa. A pandemia, ela traz essa característica, né? De que há um esgotamento também espiritual, mental das pessoas, né? E a gente precisa estar atento a elas. De acordo com o levantamento feito pela plataforma online SEMrush, palavras como ansiedade, depressão e estresse apareceram no topo das buscas. Mas o que acendeu o alerta foi a busca pelo termo burnout, com um aumento de 122%. A síndrome de burnout, segundo o psiquiatra Valber Dias Pinto, é identificada em pessoas com exaustão emocional causada pelo excesso de trabalho. Ela inclui, por exemplo, o sentimento de exaustão emocional, né, de estar exausto física e emocionalmente. Esse é o primeiro sintoma, são 3 grupos. Um sentimento de despersonalização, a pessoa não se reconhece mais a mesma pessoa. Nossa, eu não era desse jeito, eu não me reconheço fazendo essas coisas que eu estou fazendo, né? E o terceiro, que é desrealização, assim, a insatisfação com o que ela está vivenciando no trabalho. O levantamento feito pela plataforma digital, realizado entre julho de 2020 a julho deste ano, apontou ainda que pesquisas relacionadas com os termos o que é burnout e sintomas do burnout tiveram mais de 155 mil buscas. A síndrome de burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional, foi incluída na classificação internacional de doenças da OMS como uma doença crônica. O psiquiatra Valber Dias explicou ainda que a síndrome, quando não é tratada, pode evoluir para casos de depressão, transtornos de ansiedade e até doenças físicas, como a hipertensão e até mesmo o alcoolismo. No burnout você já tem sintomas que são parecidos com a síndrome depressiva, incapacidade de sentir prazer nas coisas, falta de energia, né? Então você já tem várias condições que já são assim bem parecidas com um quadro depressivo. Então é muito mais fácil ir para um quadro depressivo e por natureza essa exaustão, esse humor é irritado. Então já tem um quadro ansioso que vem instalado às vezes previamente, que é o que ele vai. Na verdade, ele parece mais um quadro ansioso que vira um quadro depressivo. Uma pesquisa da Fiocruz analisou ainda o impacto da pandemia e do isolamento social na saúde mental de trabalhadores e revelou que sintomas de ansiedade e depressão atingiram em 47,3% os profissionais durante a pandemia no Brasil. Por isso, o psiquiatra orienta a realização de terapia para ajudar no quadro e até mesmo praticar exercícios físicos. Tomar o cuidado de ter um momento para si, né? Por mais que as coisas estejam sobrecarregadas, conseguir abrir espaço na agenda para você mesmo, para ficar com quem você gosta, cuidar de quem você gosta, cuidar de você, né? Um exercício físico, cuidar da sua saúde física, né? Da sua aparência, investir um tempo em você. Então, às vezes, é um chamado também para a pessoa se cuidar. Nós precisamos nos cuidar. É isso aí que tem que acontecer. Tem muita gente que trabalha com uma carga de trabalho muito grande, incessante, e às vezes está sofrendo exatamente o que traz essa síndrome.
procure o seu médico, converse com ele, os profissionais em saúde. Gente, o Ronda acabou, não é? Fica por aqui. Nós voltaremos amanhã. Eu estarei aqui esperando por você. Até lá. Tchau, tchau. Ronda da Cidade. Oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. O mundo passa por grandes transformações. É preciso evoluir sempre. Nós da Luiz Tintas acompanhamos essas mudanças e evoluímos para fortalecer o nosso elo com você. Atendendo também nossos clientes com ferramentas e EPIs. Modernizamos a nossa marca e trouxemos para ela o que temos de melhor. A alegria e vibração das cores. Transformamos o que você sonha em realidade, encanto e bem-estar. Luiz Tintas. Tintas, ferramentas e EPIs.